E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso curso de Flash. Essa aula nós vamos trabalhar com camadas, vamos ver como é que funciona o processo de camadas aí dentro do programa. Então, como um bom programa de desenho, né, um bom programa de animação, o Flash também trabalha com camadas. Isso é bem fácil dentro do programa, não é nada complicado não, é bem explícito, bem exposto aí. Não é como o CorelDRAW, que não fica tão exposto, tão explícito para o desenhista, a parte de camadas. Embora ele esteja trabalhando com camadas, isso não é bem explícito no Corel, não. Mas no Flash, sim. Eu tenho até aqui um painel de camadas aqui embaixo, tá vendo? Na linha do tempo, eu tenho aqui já disposto para mim a camada 1. Mas a gente pode trabalhar com outras camadas. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a gerenciar as camadas, vamos ver como é que funciona, as funcionalidades aí das camadas, ok? Nós já trabalhamos um pouquinho, né, nas aulas anteriores, mas nessa aula nós vamos focar mais aí no uso de camadas, para a gente tirar todas as dúvidas aí que tiver, tirar todos os problemas aí para trabalhar com camadas dentro do programa, que isso vai ser importante para a gente, hein? Mais para frente nós vamos usar muito esses conceitos que nós estamos vendo nas aulas iniciais, tá bom? Quanto ao livro, galera, ele ainda está em processo de desenvolvimento, ele vai sair, tá? Mas ainda está em revisão Copydesk, todo aquele processo de capa, mas breve ele vai estar aí para a gente disponível aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando aqui das camadas. Quando a gente abre o Flash, ele já disponibiliza aqui a camada 1 para a gente. E tudo que eu desenhar aqui no Stage, olha só, vou pegar aqui um retângulo, vou desenhar um primeiro retângulo, e esse retângulo, ele automaticamente saiu na camada 1. Como que eu sei que a camada 1 está preenchida, sem ter que olhar aqui para o palco? Porque eu posso ter várias camadas, e como que eu fico sabendo se naquele quadro daquela camada tem alguma coisa ou não? Então é bastante simples. Vamos focar aqui no quadro-chave, tá vendo? Nesse quadro-chave 1 que a gente tem. Quando a camada tem alguma coisa, ou seja, quando eu tenho alguma coisa desenhada, qualquer coisa dentro da camada, esse quadro-chave ele vai ficar cinza, tá? Com a bolinha preta. Eu vou deletar o retângulo, olha só. Selecionei e deletei. Então o quadro-chave mudou, tá vendo? Ele ficou branco, né? Com a bolinha também branca. Então está indicando que esse quadro dessa camada, ele está vazio. Não tem nada dentro dele aí. Nós podemos colocar qualquer coisa, tá certo? Então, eu vou deixar esse retângulo aqui. Vou desenhar um quadrado aqui, na verdade, né? Desenhar um quadrado aqui. Vou trocar a cor dele. Vou colocar ele verde. E tirar o contorno. Então, vou dar um clique duplo aqui no contorno. Para selecionar toda a parte, né? Que estiver junta. E vou deletar esse contorno. Só que eu quero uma outra camada. Tá? Então, como que eu faço para pegar uma outra camada? No próprio painel camadas, aqui embaixo, eu tenho 3 operações. Esse primeiro da esquerda aqui, esse primeiro botãozinho, é para pegar uma nova camada. Esse do meio é para criar uma pasta. E esse aqui da direita é para deletar a camada. Então, ele vai excluir, ok? Então, eu vou clicar aqui no nova camada. Saiu aqui, ó, camada 2, vazia. Tá vendo? Embora ela seja a camada selecionada, ela é uma camada vazia, porque esse quadrado está na camada 1, ok? Então, o que eu desenhar nesse momento aqui, vai sair na camada 2. Antes, eu vou arredar o quadradinho aqui para cima, ele vai selecionar a camada 1 automaticamente, porque esse objeto está na camada 1, ok? Vou selecionar a camada 2, desenhar um novo quadrado, só que eu quero que esse novo quadrado já saia sem contorno e da cor amarela. Então, eu vou vir aqui na caixa de propriedades, na área de preenchimento e traçado, vou clicar aqui na cor do contorno e clicar aqui no sem preenchimento, no sem cor. E no baldinho de tinta, eu vou clicar também e selecionar já a cor que eu quero, que é o amarelo. E aí eu posso desenhar aqui o meu quadrado. Aqui, ó, desenhei um quadradinho amarelo aqui na camada 2. Tá? Então, na camada 2 eu vim na ferramenta de seleção novamente, na camada 2 eu tenho quadrado amarelo e na camada 1 eu tenho quadrado verde. Beleza? Bom,
Aqui eu tenho 3 operações com as camadas que são importantes para a gente. A primeira operação ela é a de visualização da camada, se eu estou visualizando ou não o conteúdo da camada. Então veja bem, na camada 1, se eu clicar aqui no controle relacionado ao mostrar ou ocultar da camada, ele vai fechar o olhinho aqui dessa camada, ok? Vai aparecer um risquinho, um xizinho, e ocultou para a gente o conteúdo da camada. Tá vendo? Então se eu clicar novamente, ele mostra. A mesma coisa se eu fizer na camada 2. Então veja aqui, vou clicar aqui, sumiu, cliquei de novo, voltou. Se eu clicar no olhinho, ele faz essa operação com todas as camadas existentes. Então, vou clicar no olho, ela ocultou as duas, cliquei novamente no olho, ele mostra de novo os objetos, tá certo? Esse outro aqui é o para bloquear a camada. Então, veja bem, eu vou bloquear a camada 1, cliquei, apareceu um cadeadinho, o lápis agora está cortado, indicando que eu não posso editar mais a camada. E vocês vão ver que eu não consigo mais arrastar, não consigo mais modificar o quadrado verde. Olha aqui, ó. Estou tentando selecionar, não dá. Tentando mover, não dá. O amarelo ainda dá, aqui, ó, porque a camada dele está liberada, certo? Mas o verde não, porque a camada dele agora está bloqueada. Se eu bloquear o amarelo também, ok, agora eu não posso fazer nada, né? Não adianta tentar selecionar, não adianta tentar arrastar, que não vai funcionar. E para desbloquear as duas camadas, não precisa ser uma por uma, não. Eu posso vir aqui direto no cadeado aqui em cima, ó, clico nele, como estava tudo bloqueado, né, ele inverte a operação e passa a desbloquear tudo para a gente, certo? Essa terceira operação aqui, ela mostra só o contorno do objeto. Então, se eu clicar aqui no contorno da camada 1, eu vou ver só o traçado do desenho do quadrado verde. Agora foi uma coincidência aqui, pessoal. Ele está mostrando esse traçado verde aqui, mas não tem nada a ver com a cor do quadrado, não. Tá bom? Vocês podem ver que eu vou clicar aqui no contorno do amarelo e não vai sair amarelo. Vai sair a cor que está indicando aqui. Pode trocar essa cor? Pode, não tem problema não. Eu posso, por exemplo, eu quero que na camada 1 o contorno mostrado seja vermelho e na camada 2 seja azul. Como é que a gente muda? É muito fácil, olha só. Cliquei com o botão direito na camada e vim em propriedades. Olha o que a gente tem aqui. Cor do contorno. Clico na cor. Eu quero a camada 1 vermelho. Ok. E a camada 2, ó, botão direito na camada 2. Propriedades. Cor do contorno, eu quero a camada 2 azul. Então, ok. Beleza. Quando eu selecionar para ativar o contorno na camada 1, o contorno vai estar vermelho, olha lá. E na camada 2, cliquei, vai estar azul. Então, eu quero voltar à exibição normal. Vou clicar aqui no quadradinho e ele desfaz, né? Ele desativa o contorno em todas as camadas, tá bom? Então, essas são as 3 operações da camada. Outra coisa, outra vantagem de se trabalhar com camadas é o seguinte. Eu posso pegar um objeto, por exemplo, e colocar aqui em cima do outro. Tirei a seleção. Se esses objetos não estivessem em camadas diferentes, o que iria acontecer? Quando eu puxar o amarelo aqui, o verde ia estar cortado. Mas isso não acontece quando eu tenho os objetos em camadas diferentes. Tá vendo? Eu posso clicar, arrastar para cima do outro, ó. Vou tirar esse aqui e ele não vai estar cortado, tá bom? Então, também é uma facilidade aí quando a gente precisa trabalhar com desenho, né? Eu quero colocar uma peça em cima da outra, mas eu não quero cortar, eu quero manter a peça original. Então, para isso, eu preciso ter as peças em camadas diferentes, tá certo? Eu vou desenhar aqui só para mostrar isso que eu estou falando. Eu vou desenhar aqui um quadrado azul, aqui, ó, um quadrado azul na camada 2. Então, veja bem, vou ocultar a camada 2 para a gente ver que vão ocultar esses dois objetos, olha lá. Ocultar os dois objetos. Então, o que acontece se eu pegar o amarelo e arrastar para cima do azul? Vou clicar fora para tirar a seleção. Como os dois estão na mesma camada, na hora que eu arrastar o amarelo, vocês vão ver que o azul vai estar cortado, olha lá. Então, isso aqui a gente viu, né, desde a primeira aula lá
quando nós aprendemos a trabalhar, estamos aprendendo a trabalhar com a parte de desenho, ok? Então, selecionei o azul, deletei aqui. Com camadas, isso não acontece, porque os objetos estão em camadas diferentes, beleza? E se eu precisar que o quadrado verde, vou colocar ele aqui, vou posicionar desse jeito, eu quero que o quadrado verde esteja na frente do quadrado amarelo. Como é que eu faço? Nesse caso, é a ordem das camadas. O quadrado amarelo está em cima do verde, porque eu desenhei ele na camada 2, que está acima da camada 1. Se eu precisar que o conteúdo da camada 2 fique atrás, eu posso pegar aqui a camada 2, ó, vou clicar, segurar o botão e arrastar ela para baixo. Então, veja bem, agora o conteúdo da camada 2 está embaixo da camada 1. Veja bem, agora o quadrado verde, né, ele está por cima. Ah, mas eu quero o amarelo por cima de novo, não tem problema não. Pega a camada e arrasta para cima novamente. Olha lá, o quadrado amarelo passou a ficar em cima da camada do quadrado verde que está na camada 1. Beleza? Eu vou criar uma outra camada, vai aparecer a camada 3, e eu vou renomear essa camada. Eu preciso que ela, eu não quero que ela se chame camada 3. Como é que a gente renomeia uma camada? Basta dar um clique duplo aqui, ó, no nome dela. Então, entrou em edição, tá vendo? Eu quero que essa camada 3 se chame, deixa eu ver, lixo. Lixo, que vai ser uma camada que eu não vou precisar dela por muito tempo. Eu vou excluí-la daqui a pouco, tá? Vou desenhar mais um quadrado aqui. Veja bem que esse novo quadrado, ele está na camada lixo, certo? Quadrado azul, né? Que eu tinha configurado anteriormente. E ele está na frente de tudo. Lembrando aqui, se eu quiser o quadrado azul atrás de todos, vou pegar aqui e colocar lá no finalzão das camadas. Então, o quadrado azul foi para o final. Ah, mas eu quero o azul entre o verde e o amarelo. Então, arrasta ele aqui para ficar entre a camada 1 e 2. Beleza? O quadrado azul eu quero na frente de tudo. Então, arrasta ele aqui para ficar na frente de tudo. Tá bom? Eu chamei essa camada de lixo porque eu vou deletar essa camada. Eu não quero mais essa camada. O que eu tenho que fazer para excluir uma camada? É só clicar aqui, ó, com ela selecionada, né? Eu clico aqui no botãozinho excluir, na lixeirinha aqui. Então, cliquei no botãozinho, pronto, ó, a camada azul foi embora, não existe mais, tá? Já era. Outro item muito bacana no painel de camadas, aqui na linha do tempo, é eu poder criar uma pasta. É um item organizacional interessante demais, porque eu posso separar as camadas. Na hora que eu estiver fazendo um desenho, eu posso criar várias camadas, por exemplo, para o rosto e colocar na pasta rosto. Várias camadas para o braço esquerdo e colocar na pasta braço esquerdo. Enfim, então fica mais organizado, as camadas ficam mais organizadas dentro do programa. Como que eu crio uma pasta? Basta vir no botão aqui, ó, nova pasta. Cliquei no botãozinho nova pasta, olha lá, apareceu a pasta 1. Eu vou chamar essa pasta, vou dar um clique duplo nela, de quadrados. Enter. E eu quero esses dois quadrados dentro da camada pasta. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a camadinha, né, cliquei nela, e arrastar aqui, ó, para dentro da camada pasta, da pasta quadrados, né? Então, cliquei aqui na camada 1 também, vou arrastar aqui um pouquinho para frente, ficou dentro da pasta quadrados. Veja bem, eu vou retrair a pasta aqui, ó. Então, as camadas ficam mais organizadas, tá vendo? Vou criar outra pasta, vou chamar ela de círculos, e vou criar duas camadas dentro da pasta círculos. Então, com a pasta círculos selecionada, cliquei no nova camada, e nova camada de novo. Vou criar de uma vez, tá? As duas camadas. Vou desenhar os círculos. Então, peguei aqui o oval. Eu quero esse primeiro círculo azul mesmo. Saiu na camada 5. Na camada 4, vou desenhar um novo círculo. Camada 4. Aqui é um novo círculo. Ok. E esse novo círculo eu quero que ele seja vermelho. Mudei para vermelho.
Agora vamos colocar as duas camadas dentro da pasta círculos, né? Cliquei aqui na camadinha e arrastei para dentro da pasta círculos, olha lá. A mesma coisa com a outra, vou arrastar aqui para dentro da pasta círculos. Beleza? Vou retrair as duas pastas para mostrar só o nome da pasta e não todo o conteúdo que está lá dentro. E se eu clicar na camada círculos, ele seleciona todos os itens da camada. Então, falando que esses dois itens estão dentro da camada círculos e estão acima dos quadrados. Mas eu quero os quadrados acima da camada círculos. O que eu vou fazer? Pegar a pasta círculos e arrastar ela para baixo aqui, ó, da camada quadrados. Beleza. Então, agora os dois círculos, né, foram para trás dos dois quadrados. E as operações continuam valendo. Eu quero bloquear os dois círculos. Eu não preciso abrir a pasta círculos e bloquear os dois aqui, não. Eu posso bloquear direto na camada, na pasta, gente. Bloqueei a pasta, eu bloqueei todos os objetos que estão dentro dessa pasta, olha só. Então, os dois círculos eu não consigo selecionar. Vou selecionar tudo aqui, vão ficar selecionados só os quadrados, certo? Vou desbloquear os círculos e bloquear os quadrados. Agora eu consigo selecionar só os dois círculos que estão dentro da pasta círculos, tá bom? Então, é isso aí. A gente trabalha com camadas dessa maneira. O trabalho é bem interessante. Quando a gente estiver trabalhando com animações, vocês vão ver que isso vai facilitar demais. Só para a gente ter um exemplo, eu vou abrir aquele arquivo, aquele desenho do Batman que a gente fez. Foi o primeiro desenho que a gente fez, né? Como vetor. E ele está todo na mesma camada. Tá vendo? Eu posso começar a separar as coisas em camadas. Então, eu vou criar uma nova camada aqui. Vou chamar, por exemplo, vou dar um clique duplo, né? De cabeça. Joia. Eu quero todos os itens que pertencem à cabeça do Batman nessa camada cabeça. Então, veja bem, eu vou selecionar os itens aqui, deixa eu dar um Ctrl+, né, para facilitar aqui o zoom. Cliquei nesse primeiro item aqui, vou clicar nos olhos, essa parte aqui do contorno, né, dos olhos, dá um clique duplo aqui no contorno dos olhos, dá um zoom aqui para vocês verem que tem um contorno nos olhos. Clique duplo, a boca, parte interna da boca, essa parte aqui do rosto. E aqui tá me dando mais trabalho, né? Porque o desenho já estava pronto, eu já tinha feito tudo na mesma camada. Então, por isso que estou tendo um certo trabalho aqui para poder selecionar todas as peças do Batman. Mas é lógico que quando a gente for produzir um novo trabalho, nós já vamos pensar nisso já. Opa, cliquei aqui no que já estava selecionado. Nós vamos pensar nisso, né? Já trabalhar com camadas desde o início do desenho. Então, selecionei todas as peças da cabeça e vou dar um Ctrl X, comando para recortar dentro do Flash, né? Quem não quiser usar o atalho, dê um Ctrl Z aqui, pode vir no Editar, Recortar, beleza? E eu quero colar agora essa cabeça aqui na camada cabeça. Mas tem um porém. Quando eu vier em colar, olha o que vai acontecer. Aqui, ó. Colar. Ctrl V. Ele colou deslocado, tá vendo? Porque eu pedi para colar no centro. Se eu der um Ctrl V aqui, tá vendo? Ele sempre vai colar, se eu vier aqui no editar, colar no centro da página. Mas se eu quiser colar exatamente no mesmo local onde eu copiei, então eu tenho que usar o atalho Ctrl Shift V. Ou, vou vir aqui novamente, ó, no editar, colar no local. Então, colar no local, ele cola na mesma coordenada original que ele foi copiada. Agora, a cabeça do Flash, do Batman, do Flash, a cabeça do Batman está na camada cabeça e o restante está na camada 2. Se eu bloquear aqui a camada da cabeça, vocês vão ver, vou tirar o zoom um pouquinho aqui, selecionar tudo, a cabeça não vai entrar na seleção. Então, quando a gente for trabalhar com animação agora, a cabeça pode ser animada, por exemplo, de forma independente, de forma diferente do corpo, do resto do corpo do Batman. Então, posso fazer isso com os braços, né? Vou criar mais duas camadas aqui. Vou deixar essa aqui mesmo. Vou chamar essa aqui de braço direito.
E essa aqui, vou criar mais uma. Eu vou chamar de braço esquerdo. Então, o braço direito do Batman é esse aqui, né? Vamos selecionar aqui o braço direito do Batman. Tá me dando um trabalhinho aqui, né? Eu já devia ter pensado, né, nisso anteriormente e trabalhado com camadas antes, né? Mas eu não pensei, eu quis trabalhar com a parte de desenho primeiro. Então, agora eu tô pagando por isso, né? Mas não tem problema não, tá? Só um trabalhinho aqui, vai valer a pena. Nós já vamos deixar o Batman já nas camadas, nas suas respectivas camadas, já para poder facilitar o nosso trabalho de animação mais para frente, ok? Então, vou dar um Ctrl X aqui para recortar, ok? Vamos vir aqui no braço, esse é o braço direito do Batman, né? Na camada braço direito, e Ctrl Shift V, que é o colar no local. Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui com o outro braço do Batman. Deixa eu ir selecionando tudo aqui. Bem rapidinho. Opa! Rapidinho. Eu poderia ter dado mais um também, né? Isso ia facilitar meu trabalho. Teimosia, né? Aqui. Acabando. Vou selecionar essa parte aqui também. Ela vai ficar fora do corpo, mas depois a gente duplica ela para o corpo, tá? Não tem problema não. Quando a gente for trabalhar com a parte de animação, a gente duplica ela aí. Aqui. Beleza. Tudo selecionado. Vou dar um Ctrl X. Vamos vir aqui no braço esquerdo. Ctrl Shift V. Beleza. Então, estou passando a ter as peças em camadas diferentes. Veja bem, se eu ocultar aqui braço esquerdo, some o braço esquerdo do Batman. Ocultar braço direito, some o braço direito. Bloqueando essas peças aqui, os braços agora estão bloqueados. Eu não consigo selecionar, não consigo trabalhar com esses itens que estão bloqueados. Tá bom? Então, vou só renomear essa camada aqui, vou chamar ela de corpo, certo? E vou salvar essas alterações. Aqui, vou salvar. Mais para frente, quando nós estivermos trabalhando com animação, nós vamos voltar nesse desenho aqui. Nessas primeiras animações nós podemos fazer nele aqui, mexer os braços, a cabeça, fazer umas coisas interessantes aqui, tá bom? Então vamos ficando por aqui nessa videoaula. Aqui nós trabalhamos com camadas, aprendemos a trabalhar com camadas dentro do Flash. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de inscrever no canal, tá? Clica lá no joinha para se você gostou do vídeo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!